Vamos agora para um dos momentos mais especiais desse evento. Pós-graduado em Administração pela FGV, bacharel em Sistemas de Informação e CEO da Bessani, mentor de startups, com vocês, Roman Bessani! Waste another minute, no, I won't. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. I'm a man on a mission. Take it up now, take it up. I ain't waiting and wishing. Take it up now, take it up. I got that ambition. Take it up now, take it up. I'm a man on a mission. É isso, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E aí, o que vocês estão achando até o momento? Fala comigo, estão gostando? É só o começo, é só o começo. Gente, antes de eu começar, né, eu preciso falar algumas coisas com vocês. Quem está mais perto de mim lá na empresa, sabe que eu falo assim, vender é o difícil. A gente se mata, tem muito trabalho para fazer, e entregar e produzir, a gente faz qualquer coisa. Só que eu posso falar para vocês, o nível de detalhe que essa equipe vem construindo, vem fazendo neste evento, não é qualquer um que vai conseguir fazer e entregar. Então eu queria que vocês dessem a melhor e maior salva de palmas para essa equipe. Porque realmente eles fizeram tudo. Eu vim um dia aqui, não palpitei em nada. A galera arrasou. Eu tenho muito orgulho de fazer parte e de estar como CEO da Bessani nessa fase que ela se encontra. Gente, hoje a gente vai falar sobre mente inabalável. Ele tem um passador, eu não lembro? Um passadorzinho? Que é melhor que fique na minha mão aí, que eu vou dando o ritmo. Obrigado, brother. Show, beleza. Só aprender como é que funciona aqui. Tá, beleza. O maior botão, bem óbvio. Mente inabalável a como vender mais com processos, técnicas e coragem. Vou falar um pouco para vocês da experiência que eu tenho lá dentro da Bessani e como foi essa jornada, a nossa jornada, e principalmente no meu ângulo de visão, na minha ótica, né, que cresci no negócio e ajudei o negócio a crescer. E dentro dessa ótica, eu vou falar para vocês os métodos e os processos que nos fizeram chegar aqui onde estamos até hoje, tá? Uma coisa que a gente vê é que eu percebo é que você está a uma decisão de mudar a sua realidade. Queria que você parasse para pensar nisso. E quando eu falo que está sobre uma decisão de mudar a sua realidade, é porque foi o que aconteceu com a gente, com a história da Bessani, com a história da minha família. Vou destrinchar ela aqui para vocês, e eu quero que vocês entendam quando eu entrei. Sim, sou eu, tinha cabelo. Já vamos anular essa piada do cabelo, resolver por isso. Não era, eu já tive cabelo, já tive 70 quilos e hoje tenho um pouco mais, né?
Inclusive, tem alguns conhecidos dessa época aqui que podem testemunhar que era de fato eu essa pessoa. 2004 eu entrei. A Bessânia era uma empresa que tinha 12 anos de mercado. 12 anos, para e pensa. Uma empresa com 12 anos de mercado, faturava R$ 4.700. R$ 4.700 hoje, convertido com a inflação, dá uns 10, 12 mil reais, não chega a 15. Imagine, 12 anos dentro de um negócio, e essa era a realidade. O que eu via? Poucas mudanças, pouco crescimento. Mesmo a gente trabalhando nessa época em um segmento de tecnologia, não era um crescimento acelerado. E veja bem, em 2006, foi o ano da nota fiscal eletrônica. Quem lembra quando começou a nota fiscal eletrônica, pegou essa mudança? Antes era formulário. Então, no nosso segmento de tecnologia, tinha muita oportunidade. Não era porque o segmento era escasso, era o nosso estilão. 4.700 por mês. O que a gente faturava no ano foi o que a gente conseguiu de patrocínio só nesse evento. Essa era a nossa realidade. Em 12 anos, nós tínhamos 12 clientes. Você já parou para fazer essa divisão? Dá quase 1,5 cliente por ano novo. Esse era o nosso crescimento. Não era devagar, era tartarugando. Não crescia. Só que eu quero que vocês entendam um contexto. Esse é um ângulo que eu vou falar da mentalidade inabalável, que quem já participou das edições anteriores? Ó, tem uma galerinha aqui. Nunca falei com essa ótica, rasgado e entregando tudo, como eu vou falar hoje. Meu pai veio de uma realidade que passou fome. Ele tem esse olho azul, parece europeu, importado, cheio da grana, né? Você olha para ele e fala, nossa, nasceu um berço de ouro. Coitado, passou fome. Cara, e a família dele é tudo feia, cara. É assim, ó, Deus escolheu a dedo e fez o meu pai. Puf! Porque não tem nada a ver com nenhum dos irmãos dele. A família dele é toda feia. Gente, eu falo assim porque nós temos uma certa liberdade. Às vezes você não tem essa liberdade com seu pai, mas eu vou falar uma coisa que até quase aconteceu aqui, mas já comigo aconteceu. Andando com ele, assim, lado a lado, conversando, eu entrei no banheiro feminino e ele deixou. E a hora que eu voltei, falei, pai, nós entramos no banheiro. Olhei para o lado, meu pai não estava lá. Ele percebeu que era o banheiro feminino, saiu fora do rolê e me deixou lá. A hora que eu fui falar com ele que nós estávamos no banheiro errado, abriu uma mulher saindo do banheiro. Aí a primeira coisa, eu falei, é eu ou ela que estou louco? Eu falei, bom, se meu pai não está aqui, cara, sou eu. Aí voltei, rachando o bico, dando risada. Então, assim, essa liberdade de escrachar, falar que a família dele é feia, é uma coisa que é construída. Às vezes você tem o máximo de respeito com seu pai, está tudo bem, só respeita o jeito que eu e ele se relacionam. É um jeito mais diferente, é o nosso jeito. E, cara, a família dele é feia, é pobre, veio do nada. Não tem um berço de ouro, ele só engana esse jeito europeu dele. E o que acontece? Essa realidade que não é de crescimento, que não passa na nossa cabeça hoje, era o que estava engustido, porque foi a realidade que ele foi criado. E estava tudo bem, porque o que ele tinha nesse ano de 2004 era muito maior do que a família dele já tinha sonhado em conquistar, você percebe? Ele já tinha elevado a barra dele. E aí eu fui inserido nesse meio, onde o crescimento era desacelerado, e essa condição, essa realidade financeira estava ok. Por quê? Porque já tinha sido muito melhor da onde ele veio. E para mim,
eu não tinha ou acesso a outra coisa. Eu não tinha acesso a pessoas que tinham mais prosperidade que aquilo. Então eu falei, essa é uma realidade, está tudo bem. Ele já tinha criado um negócio, o principal sonho dele era comprar um carro. E aí ele criou um negócio, comprou um carro, e estava faturando mais que acima da média familiar dele. Logo, perdia o sentido, não tinha mais o que fazia se mover. E eu, na infância e na adolescência, vendo isso, porque em 2004, eu tinha lá os meus 14 anos. Então, não, 16 anos, eu tinha meus 16 anos. Eu cresci, imagine, 12 anos, com um negócio que não tinha um crescimento acelerado, eu cresci vendo esse ritmo de ser uma classe média baixa e está ok. Ou um pobre alto, sei lá qual que era a nossa definição. E atrasar contas fazia parte. Minha mãe, coitada, sambava miudinho. Né? E esse negócio de boleto atrasado é muito doido. Porque assim, ninguém gosta de pagar conta atrasada. Mas é igual merda, assim, que o pessoal fala, quando você mergulha, ela é fedida, mas você se acostuma porque ela é quentinha. Então, aquele estilo de vida, de atrasar boleto, acabou acostumando a família. E a gente ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos tendo melhorado a história da família deles, mas vivendo algo muito contado. Nunca passamos fome, e esse era o problema. Tinha tudo. Mas se você tentava luxar um pouco, dava o que falar. O negócio era tão assim, de não querer evoluir, que eu cansei de ver, e meu pai está aí, vocês questionem ele, de pessoas no ano novo, desejando assim, ô Manuel, que Deus abençoe, que você seja uma pessoa rica. Ele retrucava, opa, cara, fica com a riqueza para você, eu não quero isso para mim. Não aceitava, e além de tudo, rebatia. Cansei de ver isso nos anos novos, que é geralmente quando as pessoas fazem esse tipo de desejo. Não foi uma, nem duas, nem 3 vezes. E aí, você tem tudo o que precisa, mas acaba vivendo uns perrengues, né? O golzinho lá, ia na praia, descia toda a família, carro lotado, levava umas coisas do mercado daqui para economizar mais ainda, porque na praia era caro. E o que acontecia com o carro? Quebrava. Perrengue, né? Não tinha dinheiro para fazer uma manutenção antecipada no carro, aquele esquema. O que acontecia? A gente, mesmo tendo essas coisas que são desconfortáveis, como eu falei, viver em uma situação de merda é quentinho. Você se adapta. Você não gosta, mas você se adapta. Cara, não via outro cenário e também não percebia que isso não era tão legal. E aconteceu uma coisa muito diferente na minha vida. Porque meu pai me deu um livro. E, cara, eu, assim, nunca tinha lido. Ele leu um livro, eu nunca tinha lido. Na escola, me pedia para fazer resumo, eu fazia resumo do resumo de alguém que leu o livro. Sabe? Já percebi que tem gente que passou por isso. Tem uma galera aqui que se conectou comigo aqui, fazer o resumo do resumo. Eu era desses. E eu falei assim, que meu pai está me dando um livro? Cara, dá um tapa na minha cara, mas não me dá um livro, né? Tipo isso. E ele era um cara que lia muito, mas ele lia a Bíblia, e minha mãe lia naquela época, não sei se vocês conhecem a Agatha Christie, que é uma escritora de suspense. Minha mãe lia esses tipos de livro, e meu pai lia a Bíblia. Esses tipos de livro, que era, sei lá, autoajuda, sei lá qual que é a categoria desse livro,
Não via ninguém lendo em casa, ninguém. E aí ele pegou e entregou assim para mim e falou, ó, falaram que esse livro é bom, lê aí. Eu falei, mas o senhor já leu, pai? Não, não li não. Eu falei, tá bom, né? E aí eu começo a ver os cuidados de Deus, porque é muito improvável. Deu um livro que ele não leu, para uma pessoa que não lê, e em uma casa que não tem o hábito de leitura. E eu não sei até hoje por que eu li esse livro especificamente. E eu costumo falar que na vida nossa, a mensagem, ela é recebida de acordo com a fase que você está. Como assim? Tem várias pessoas que leem esse livro e falam da visão financeira que ele dá, sobre ativo e passivo, que você tem que construir ativo no sentido de gerar renda, sem que... Não, eu não sei se agora estou confundindo com contabilidade, não sei se é isso, mas a definição é gerar renda sem que você trabalhe, o dinheiro trabalhe para você. Essa é a mensagem realmente principal do livro. Só que dentro das histórias do livro, o livro fala muito sobre mentalidade. Ele fala demais, por quê? Porque o menino fica entre o pai rico e o pai pobre. Exatamente. E a diferença gritante entre o menino transitando entre essas histórias do pai rico e pai pobre, é só essa a mentalidade. E ele ia no pai rico, que era o Mike, e o pai sempre ensinava a ter um olhar de dono, um olhar de oportunidade, de você não vender somente as suas horas, mas achar uma maneira de multiplicar a sua riqueza. E aí eu comecei a olhar diferente, porque eu percebi que esse pai rico, ele tinha uma coisa que era prosperidade, e essa prosperidade que não existia em casa, não era ruim, não era uma coisa de, quando alguém fala para você, você rebater, fique com a riqueza para você. E meu pai defendia isso, eu vou explicar, porque ele fala que todo rico se separa, né? E hoje ele já desconstruiu, mas era por isso que ele não aceitava a riqueza, só explica, era uma crença que ele tinha. E eu falei, cara, não é bem assim. E aí eu comecei a criar uma conexão com esse menino. Eu falei, cara, é mais ou menos o que eu vivo. E eu vou adotar meio que esse Mike aqui para mim, como um pai, para eu alcançar essa prosperidade, porque a vida desse cara é muito legal. E eu nem lembro dos ensinamentos financeiros, mas esses de mentalidade, que eu nunca vi alguém falando do livro, para mim abriu a cabeça. E naquele momento, eu tinha uma virada de chave. Não fazia mais sentido passar aqueles perrengues. E era interessante que era a mesma situação. O pai pobre, ele trabalhava muito, era esforçado, não sei o quê, mas estava sempre numa dureza. Era o que a gente passava em casa. Nunca passei necessidade, nunca. Mas era dureza, era no limite. Não tinha liberdade de comprar o que queria, quanto mais viajar fora do país, não existia. Esse era o cenário. E me identificava, porque eu falei, cara, meu pai trabalha tanto, e é isso mesmo que acontece, velho. E aí eu vi o outro pai, tendo alguns posicionamentos, no jeito de olhar as coisas, tinha muito mais prosperidade, conforto, e uma vida legal. E aí, a partir daquele momento, que aí eu falo que foi o primeiro cuidado de Deus, que me fez ler um livro que eu nunca, que até então eu nunca tinha lido livro, não lia Bíblia, não lia livro, não estudava, eu era o cara, e eu tenho um problema, né? Tinha um problema, que eu tirava nota na escola, mesmo sem estudar, não levava caderno, porque a minha memória recente, aquilo que eu falo há 1 ou 2 dias atrás, eu lembro muito. Então eu peguei a manha de passar na escola, sabe?
eu dava uma lida no caderno um dia antes, tirava nota lá, e, não aprendia nada. Então, assim, estudar, eu peguei como aprender e passar, e fui levando isso para a minha vida. E aí, quando eu falo desse cuidado de Deus, por que eu li esse livro? Por que meu pai me deu? É umas coisas que é o cuidado de Deus, que Ele tinha um propósito na minha vida, na história da empresa, das pessoas que estão ao meu redor. E aí, eu falei, cara, não faz sentido viver na mediocridade, ser mediano, sair e ficar nessa classe média baixa, não faz sentido, eu quero outra coisa para mim. Naquele momento, eu relembrei, eu não sei se ela está aqui, que tem uma pessoa que a gente prestava serviço, ela não trabalhava, ela não tinha um negócio, ela trabalhava para alguém que a gente prestava serviço. Depois ela abriu um negócio e a gente prestou, que é a Rose da Grude Treva. Eu nem sei se ela lembra disso, eu acho que ela estava aqui, a Rose está aqui? Ah lá, Rose, uma querida. Lisa, é verdade. E a Rose deu um folhetinho da Disney para o meu pai. Meu pai deu para mim, né? Como deu? E eu, quando eu vi aquilo, falei, que negócio é esse? Porque eu já perguntava, né? E aí, quando que a gente vai? Imagine, né? Naquela família que ganha 4... fui, assim, cortado com voadora, né? E aquilo... Para com isso, isso aí não é para você não, moleque, não sei o quê. Mas eu falei, por que você deu? Tal? Eu nem sei se a Rose vai lembrar disso, e nem sei se meus pais vão lembrar disso. Mas eu guardei esse folheto. Quando eu finalizei esse livro, quando eu li esse livro, eu falei, cara, isso aqui faz muito sentido. Não tem por que eu não poder ir nesse lugar. Não tem porquê. E aí eu peguei, reativei, folheei lá esse folheto da Disney e falei, cara, eu vou. Mas foi isso daí, né? Fiquei e tal, e comecei a voltar a sonhar coisas grandes. E mais que isso, eu mudei as minhas crenças. A base para você vender mais, aumentar as suas vendas, é tirar a trava que tem dentro de você. Quem cresce de verdade, não aumenta só as vendas, transforma as crenças. Porque crenças, muitas delas nos ajudam a manter os princípios, e outras nos limitam. E essas que nos limitam, elas não são boas nem ruins, elas são limitantes. E o poder de transformar essas crenças é tirar essa trava, esses limites que você tem dentro da sua cabeça. E aí eu comecei a pensar. Eu quero que vocês entendam essa metáfora desse vídeo que a gente vai passar, porque quando você tem uma mudança de mentalidade, eu não sei se alguém passou pelo processo de conversão espiritual, eu não acreditava em Deus e passou a acreditar. Eu nasci em um berço cristão, então cristão é mais diferente. Mas tem alguém que passou pelo processo de conversão? Levanta a mão aqui para mim. Tem ali no fundo, aqui. Quando você se converte, o que você quer? Você sai falando para meio mundo que Deus é a melhor coisa. E você fica meio radical em algumas coisas. E aí vem a oposição, né? Aí começa a oposição assim, as pessoas que não estão na mesma vibe, e começa a te confrontar, cara, não é assim, tal, bibibi. E aí entra esse cenário. Depois que a minha mente expandiu, cara, comecei a ver as coisas de outra maneira, tal. Eu falei, precisa disso, só que nada acontece, porque é uma mudança interna. Mudei dentro da minha cabeça. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Eu tinha 16 anos. O que muda ali? Não, eu tinha mais, mas quando eu ganhei dele. Mas eu era uma peça dentro do tabuleiro de xadrez ali da Bessane. Naquele momento. A Bessane não era grande, era só a família e tal. Mas percebe, as coisas não vão mudar na velocidade que você imagina, que você enxerga a partir de agora. Você se converteu, mas às vezes as pessoas que estão do seu lado não se converteram. E aí dá um conflito.
E geralmente nesse cenário, eu vou pedir para a produção dar o play ou é eu que dou aqui? Vocês dão aí? Por favor, dá o play aí. Precisa do áudio aí? Tem como? Enquanto eles preparam aí, e até essa mudança, além de as pessoas do meu lado não estarem na mesma frequência naquele momento, os resultados também não. Cara, continuava atrasando boleto, carro quebrando, perrengue. E assim, você começa a ter que enfrentar o ambiente externo e o diálogo interno para, será que isso realmente faz sentido? Será que realmente é possível? Tinha essa coisa dentro de mim, deu certo? Pode dar o play. Ainda tô viva! Não foi dessa vez. Nunca tivemos a chance de explorar o mundo lá fora, por causa da única regra do meu pai. O novo é sempre ruim. Nunca perca o medo. Obviamente que é um exagero, mas quando eu fui falar a primeira vez de precisamos crescer, não faz sentido viver nesse jeito e tal, não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu escutei da minha família, os meus sócios falar, que são sócios hoje, falaram: o Roman quer ficar rico, ele quer atingir umas coisas fora da realidade. Aí eu falo: não, mas vamos crescer. Falar: mas nós não vamos dar conta de implantar, nós não vamos dar conta de entregar. E se aumentar, crescer, será que a gente vai continuar como uma família? Será que a gente vai continuar convivendo? Eu lembro que meu pai falou, a gente estava num processo já de crescimento anos depois de toda essa história. Meu pai conversando assim com meu primo e falou assim: eu estou com medo, porque a gente está numa crescente acelerada e eu não sei como o Roman e a Fernanda vão lidar com o dinheiro. O negócio, ele tinha aceitado, olha só que doideira. O negócio já estava acontecendo, mas ele falou assim: cara, eles com mais dinheiro do que eles foram criados, eles vão se tornar que pessoas? E aí meu primo falou: fica tranquilo que eles já foram criados. Os princípios, os valores já estão dentro deles. Agora vocês só vão colher aqueles princípios e valores que eles foram criados, e o homem e a mulher que eles se tornaram. Mas é dúvida real do tamanho da crença que tinha. E esses conflitos, confrontos, me gerava a dúvida: será que eu vou me dispor? Eu vou me dispor com a minha família? De crescer, crescer, crescer? E se eles estiverem certos? Porque para e pensa, eu não tinha ninguém no primeiro contato ali familiar com dinheiro. Quem que era rico? Não tinha. E então surgia a dúvida: será que eles têm razão nesse sentido? Será que eles estão certos? E esse estilo de mentalidade. Então esse conflito com os familiares internamente era o que me consumia. Só que tem uma coisa: quando você resolve dentro de você, e eu fui resolvendo isso, tirando essa dúvida, a certeza: não é isso que eu quero para a minha vida, e eu só não sei como, mas eu vou achar o caminho, e daí o movimento faça a sua sorte. Quando eu fui tirando essa dúvida, essas certezas me fizeram continuar. E aí eu comecei a estudar, eu jogava jogos online, meu pai já falou várias vezes aqui, eu gostava muito de jogos online que você conversava com as pessoas em Discord,
que é um comunicador, estilo, sei lá, Skype, que você entra em sala e fica conversando. E eu estava jogando com as pessoas, mas eu ficava conversando, porque geralmente os jogos de estratégia, que é o estilo que eu gostava, eram pessoas mais velhas, e geralmente tinham negócio. E aí comecei a conversar de negócios com elas. Comecei a conversar, e esse livro, Pai Rico, foi o primeiro. Fui lendo cada vez mais, teve ano que eu li um livro por mês, e fui aumentando esse repertório. E um cara que me inspirou muito foi o Flávio Augusto. Porque o Flávio Augusto veio do absoluto zero. Eu falei, cara, eu não saí do zero. Meu pai pavimentou isso. E a coragem que ele teve de criar um negócio, veja bem que não é o que eu estou falando é a história, não é algo pejorativo, para denegrir o meu pai. Muito pelo contrário, para honrar. Montar a empresa, como ele montou, de tecnologia, eu jamais teria montado um negócio. Eu falei para ele, eu fui criar coragem e ter essa convicção de montar um negócio só quando eu fiquei mais velho. Só quando eu realmente cresci. Então, essa estrada pavimentada que ele deu, acelerou muito os resultados. E eu nem sei se eu teria coragem de montar algum dia. Hoje eu até teria, já montei alguns negócios. Hoje eu tenho algumas atividades que me geram dinheiro. Mas lá atrás eu não teria essa coragem. E aí, se eu demorasse para criar hoje, talvez eu não teria o resultado que eu estou tendo. Então eu sou muito grato à vida dele. Muito grato, imensamente. Mas eu preciso falar que tinha uma coisa dentro da nossa família que vocês, olhando o resultado de hoje, imaginam que nunca tivemos. Cara, e aquilo, esse repertório, essa vontade de estudar, evoluir, foi crescendo. E eu comecei a ser estrategista. Eu percebi que você criar o reboliço e querer transformar, você era isolado. Então peguei e fui cirúrgico. Eu propunha mudanças que não tinha significado financeiro, significativo financeiro. Ou seja, não ia ter que ter investimento. Geralmente, uma cabeça nova com uma cabeça antiga, coisas de sucessão, o que mais pega é que tem que investir, ou são mudanças radicais no processo. Quem já está lá não vai querer porque realmente tem que investir, ou quem já está lá não vai querer porque muda muito o jeito de trabalhar e ninguém gosta de sair da zona de conforto. Então eu fui sutilmente propondo mudanças que afetavam um pouco a rotina, mas geravam resultado, principalmente de venda. Mexi no site da empresa, fiz umas coisas assim. Enfim, e processo de trabalho, propus para usar o sistema que a gente vendia dentro da Bessane para a gente testar mais. Então foi uma série de coisas que não tinham um impacto financeiro. E aquilo foi ganhando credibilidade. Até que a gente montou um departamento comercial. Pasmem. A gente, lembra que eu falei que eu entrei com 12 anos, eu tinha 16 e a empresa já tinha 12 anos, não tinha departamento comercial. Ela foi ter um departamento comercial anos depois, que começou comigo e com meu pai. E isso só foi mudado para sair, e isso faz acho que 10 anos, que a gente realmente contratou pessoas para fazer que não fosse da família, para ter mais pessoas no comercial. Até então, não existia nem departamento comercial. E aí eu comecei a conversar com eles, a gente precisa ter alguém olhando para as vendas diariamente, constantemente, todos os dias. E aquilo foi cada vez mais sendo aceito,
até que, então, tá bom, vamos começar com você, Roman, você o Bess. E aí começou eu me dedicando, meu pai e tal. E foi aumentando as vendas, porque aí sim tinha alguém pensando no comercial da empresa. Uma das coisas que a gente percebia é que o nosso time tinha algo diferente. O empreendedorismo realmente não é para todo mundo. Não tem essa prepotência de, meu pai é um empreendedor nato e ele fala que todo mundo tem que empreender. Mas lá na empresa, a gente entende que nem todo mundo vai empreender, e não é para todo mundo. Por quê? Porque nem todo mundo tem um estômago para aguentar todo dia começar sem nada no bolso e muito boleto na mesa. Todos os meses é assim. Você começou, virou, e nem todo mundo aguenta. E se você não tiver esse emocional, você não consegue vender. E se você não conseguir vender, porque o seu emocional está abalado, consequentemente você entra em um buraco. Então nem todo mundo é para empreender e está tudo bem. Mas todo mundo tem que ter cabeça de dono. Que cabeça de dono? A mentalidade de crescimento, iniciativa, compromisso com você, com a sua família, com os resultados. Isso todo mundo tem que ter. Se você está trabalhando em uma empresa e ela está investindo em você para você estar aqui, é porque ela quer que você cresça. Ela quer que você evolua. Mas você precisa se permitir. Se você ficar aqui o dia inteiro e não se permitir conhecer pessoas novas, não se permitir acreditar, pertencer a esse lugar e moldar a sua mente para esvaziar a xícara, esvaziar a cabeça, ao ponto de que você receba novas informações que pode gerar uma mudança na sua vida real, você vai estar certo, você vai sair daqui vazio. Porque você tem o poder na sua mentalidade. Se você acha que aqui não vai te somar nada e está fazendo um favor para quem te trouxe aqui, você está certo. Agora, se você acredita convictamente que é possível sair com algo que te desperte e cause uma mudança em vocês, que pode mudar a sua vida, você está mais certo ainda. Sabe por que você está mais certo? Porque você pode mudar a sua realidade de vida, como mudou a minha, mudou a de pessoas que convivem dentro da minha casa, dentro da empresa e de várias pessoas. Olha aqui, esse evento aqui nós marcamos mais de 1000 vidas transformadas pelo Faça Sua Sorte. Você poderia dar uma salva de palmas por isso? Olha o poder que tem você se permitir. Agora, qual que é a parada dessa? Qual que é a parada? A parada é o seguinte. Lembra que eu falei da Disney, do folheto? Deus me abençoou. E eu já fui 2 vezes. Minha filha não tinha nem 1 ano. E ela já foi com meu filho, e aqui em 2018 eu já fui para Dubai, conheci lugares incríveis. Todo ano eu viajo fora do país com a minha esposa. A gente vive realidades que era inimaginável antes, que não fazia parte da nossa convívio social, da nossa família. Vive algo muito além do que merecemos e imaginamos. Só que tudo começa em você se permitir. Acreditar que você pode causar a mudança que você quer na sua vida, no meio das pessoas que você convive. Só acreditar vai ser suficiente? Não, mas a parada é o seguinte: não é sobre ir à Disney. É sobre viver
uma vida que um dia você sonhou. E às vezes você está aqui e nem está sonhando mais. Nem acredite que é possível mudar a realidade, o cenário que você nasceu. E eu estou aqui para falar que é possível. Não que é fácil, nem que vai cair do céu. Deus honra, Deus abençoa, mas é possível. Você só tem que ser um inconformado grato. Eu sou grato sempre por tudo que Deus me deu. Desde aquele rolê que o carro quebrou, tivemos que empurrar no guincho. Sou grato. Só que eu sou inconformado que esse é o máximo que Deus quer para a minha vida. Eu sou inconformado em acreditar que isso é o melhor que a gente pode ter nessa experiência humana aqui na Terra. Sou grato por aquilo que tenho e sou inconformado pelo resultado que tenho até hoje. Quero crescer e melhorar. E tudo isso só é possível, primeiro, Deus. Deus nessa equação. Deus não tem como eu separar e nessa jornada eu perdi o foco na família, tive problemas bem grandes no meu casamento, minha esposa me perdoou, entendeu. Deus honrou, hoje a gente está muito bem, graças a Deus, sou grato por ela. Ela, poxa, orquestrou muito dessa organização aqui. Então, sou grato. Se não fosse Deus na nossa vida, não sei como estaríamos aqui. Realmente, às vezes, o crescimento traz alguns problemas que você não vai estar preparado, que você não tem hoje. Mas você pode evoluir, você pode superar, porque se você conquista algo novo, junto com essa conquista vem novas habilidades e novos problemas. E junto com os novos problemas, se você for alguém insatisfeito, inconformado, você vai achar a solução desses problemas. Então, Deus foi a primeira coisa que me ajudou a causar essa mudança. E depois foi os processos de venda. O processo de venda faz com que a gente consiga 10 anos de escassez, de estabilidade de crescimento, seja mudado para uma outra realidade. Uma realidade que não é mais viver a sorte. Porque, pensa bem, quem não tem processos de venda estruturados, está dependendo da sorte. E sabe o que é isso? Sorte é o que sobra para quem não tem processo. Daí o nosso movimento lá atrás, que estava dentro de mim, e só com esse cara aqui, me ajudou a materializar esse. O faça sua sorte. Porque eu não queria mais vender, sabe como? Gente, imagine o cenário, eu quero que vocês entendam a nossa realidade na época. A gente não tinha departamento comercial. Então, como é que era realizada as vendas? A gente dependia de algum cliente estar muito satisfeito com o que nós entregávamos e nos indicasse para outro cliente, para um conhecido. Qual que é o problema disso? É que se o governo fizesse alguma coisa que apertasse o calo, esse nosso cliente estava pensando no quê? No calo dele. Você acha que ele ia parar para nos indicar? Aí como que era lá? Atrasava o boleto da escola lá, minha mãe ia pegar e falar, ô fulano, tem como você indicar alguém hoje? E cada um correndo atrás do seu. Quando você não tem um processo, por isso que a sorte é o que sobra
para quem não tem. O seu resultado, veja bem, o seu resultado, o seu crescimento, o seu resultado, não está na sua mão. Está na mão de outra pessoa. Aí você tem que ligar para pedir uma indicação e a pessoa indica se quer. E posso falar para você, se você tem uma empresa ou vendas, você vendedor, que dependem de outra pessoa, você não tem uma empresa. Você tem uma esperança que vai vender em algum dia. Então, o que eu estou falando é que a virada na nossa vida foi fazer a nossa própria sorte. Por isso faço a sua sorte. Mas o que é fazer a própria sorte? Só fazer, estava dando certo? Estava 12 anos fazendo, faturando R$ 4.700 por mês, equivalente a 10 mil hoje. 10, 15 mil vai que seja, hoje. Isso é suficiente só fazer? Não, estava abrindo todo dia às 8. Ele, meu pai, minha mãe, eu, minha irmã, todo mundo, trabalhando sério, não estava brincando de trabalhar. Mas então por que a gente brinca com essa palavra de sorte? É porque você precisa fazer coisas diferentes até atingir o resultado. Você não precisa mudar o que você quer. Eu não mudei, eu não quero mais ir na Disney, porque não estamos dando conta, não. Eu ainda queria ir para a Disney, mas eu vou fazer coisas diferentes. A insanidade é fazer a mesma coisa e querer resultados diferentes. Então, fazer a nossa própria sorte foi entender o que a gente precisa fazer para que nós mudemos essa realidade. E aí nós definimos o processo de vendas. E basicamente, mesmo para você que trabalha em um balcão, esses são os processos de venda: prospecção, diagnóstico, a proposta, o fechamento e o relacionamento. A única coisa é que se você tem uma empresa onde as pessoas vão lá e compram no balcão o seu produto de imediato, essas etapas são realizadas em um único dia. Certo? Muito provavelmente que talvez a prospecção não, que pode vir do marketing. Existem 2 tipos de prospecção, nós vamos falar nele. Pode vir do marketing ou de você indo até o cliente. Mas todo o resto é realizado em uma única venda, e às vezes você nem realiza, e aí você está sendo um vendedor mediano para medíocre. E aí você está vivendo o que a gente vivia. Se você vende, mesmo no balcão, mesma pessoa indo até o seu negócio, e você não realiza nenhum diagnóstico, eu vou explicar o que é, você está sendo um vendedor mediano. Certo? E aí, o resultado sendo igual todos os meses, se justifica nisso. Nenhuma empresa, nenhum vendedor pode ficar vários meses com o mesmo resultado ou parecido, andando de lado, caranguejando, que a gente fala. Tem que crescer. Tem que crescer. Tem uma meta que eu quero implantar na Bessane, que é: a meta do vendedor é sempre vender mais que o mês passado, comparando com ele mesmo. É uma sacada genial, que é uma coisa que eu quero fazer, mas eu não vou falar, porque ainda não fiz na Bessane para testar, para trazer para vocês. Mas olha só, prospecção. O ato de prospectar existe 2 maneiras. Quem tem uma loja no shopping, a estratégia é inbound, que eles chamam, ou a pessoa ir até a sua loja. Tudo que você traz para você, o marketing, quem paga tráfego pago, ir até você, é uma estratégia
de prospecção inbound. Ir o cliente vai até você. E tem uma segunda estratégia de prospecção, que é outbound, que é você ir até o cliente. Seja porque você está num ponto bom e as pessoas entram lá, numa loja de shopping ou num ponto conhecido da cidade, ou outro tipo de prospecção, você tem que estar. Roman, qual é o melhor? O ideal é você fazer em todos. É você ter a estratégia de um e de outro. Porque você não vai conseguir acessar todos os seus potenciais clientes, mesmo estando no melhor ponto da cidade. Você não vai conseguir comunicar com o seu cliente, mesmo gastando milhares e milhões de reais no Instagram, porque o Instagram não vai entregar para você todos os clientes, porque ele não quer deixar o faturamento dele de um segmento X na mão de uma pessoa só. É estratégico isso, esquece, o algoritmo não vai deixar você fazer isso. Então você, deixa eu te falar, não vai acessar todos os clientes possíveis fazendo uma estratégia só. Então, anexar várias estratégias agrega mais possibilidade. Qual fazer? Você tem que ver o que vale a pena. Por exemplo, porta a porta, hoje em dia não é mais utilizado. E era uma estratégia de outbound, né, que é ir até o cliente. Não faz mais, por quê? Porque é caro ir até o cliente. As pessoas são ocupadas, não te recebem. Então, você tem que ver aquilo que, entre a ação de se ir até o cliente ou trazer até o cliente, na hora de passar pelas etapas de venda, gera resultado. Se, na matemática, o que você investiu, se o que você vendeu menos do que você investiu der lucro, essa estratégia dá certo. Mas o que eu quero gerar aqui para você é essa curiosidade. Você pode ter estratégias de ligação fria. Hoje, o que a gente mais vende dentro da BSN, por incrível que pareça, é ligação fria. É achar o cliente no Google, ligar para ele e agendar uma reunião. Simples assim. Quanto que a gente investe? Nada, porque a conta telefônica eu já pago por causa do suporte. Não invisto nada, só a pessoa estar lá. Por que você não faz? Mas eu sou uma loja. Tá, faz isso no Instagram. Uma loja de roupa, tem seguidoras que não te seguem, que estão seguindo o seu concorrente, e mais que isso, comentando no perfil do seu concorrente, e mais que isso, seu concorrente não está respondendo. Por que você não manda um direct, começando uma prospecção, abordando ele, trazendo ele para o seu universo? Prospecção é sobre isso, ir até o cliente. Ou trazer ele até você. Qualificação. Gente, existem dois tipos de vendedores. O vendedor que faz o diagnóstico, qualifica ele, prepara ele para a sua realidade, e o vendedor que tira o pedido. O vendedor que tira o pedido, quem conhece um vendedor assim? Pegar uma água. Chega lá na empresa, na sua empresa, aí eu falo, eu quero uma cama box. De casal ou solteiro? Solteiro. Aí ele vai falar assim, sei lá, R$900. Tá bom, beleza. Aí às vezes o cliente fecha, e por às vezes ter algum ou outro que fecha, você acha que o seu processo faz sentido ainda. Porque você teve a sorte que um ou outro cliente te dão uma moral e acabou comprando de você porque estava precisando muito ou queria resolver rápido. Mas na sua maioria, os clientes querem ser entendidos. Você precisa saber qual é a real necessidade dele. Ele foi comprar uma roupa na sua loja. Beleza. Essa roupa é para trabalho? Essa roupa é para ir num aniversário de 15 anos?
essa roupa é para ir num casamento, e aí você descobre a ocasião. Só que dentro da ocasião não responde tudo. Será que ela quer se sentir mais ousada, empoderada, com credibilidade? Como que ela quer que as pessoas vejam ela? Percebe? O diagnóstico tem um papel de entender o cliente. Nós vamos falar mais para frente, então eu não vou entrar tão a fundo nessa parte aqui, mas seja qual tipo que for, poxa, numa corretora de seguros, dá para entender se ele usa guincho, vai precisar de guincho ilimitado ou não, como? Como se a pessoa viaja fora, você viaja fora de carro? Como que você usa o seu veículo? Você viaja fora do estado? Os seus passeios na praia só são dentro do estado? Ou você vai até o Nordeste, Rio de Janeiro? Entender qual é o cenário dela. E tudo isso faz parte do processo de diagnóstico e qualificação. Você precisa montar uma proposta. E essa proposta, quando você entende para que ele vai precisar, o seu produto e serviço, você mostra nesse cenário como que o seu produto vai ser útil na vida dele, você precisa fazer o quê? Montar uma proposta, entregando os benefícios. Por que eu usar o seu produto, o seu serviço, vai ser melhor que usar o dela? Quais os benefícios que são importantes na minha realidade? Se eu sou um corretor de imóveis, o meu imóvel, ele vai se encaixar como na minha vida com 2 filhos e uma mulher? Me ajuda a enxergar esse cenário. Me mostra esses benefícios. E aí esses benefícios, junto com o valor, justifique e diminui as suas objeções. Então você precisa melhorar como entender as necessidades do cliente, melhorar em como sondar e achar clientes para irem e vir até você. E agora a gente está falando de como apresentar os números daquilo que você vende. Você precisa realmente entregar de uma maneira diferente. Se você é o tipo da pessoa que envia os preços apenas por um pedido de venda, você já parou para pensar que a maioria das pessoas ou faz isso ou manda por WhatsApp o valor? Quanto que é uma bicicleta? É R$200. Um manda pelo WhatsApp e outro vai mandar pelo sistema ERP. É assim que você justifica aquilo que você entrega e o que você entrega? Quantas pessoas você não tem fazendo igual a você? Qual que é a sua proposta do seguro? A minha proposta é essa. Quantas pessoas que esse cara, hoje, com o celular na mão, não está fazendo igual? Você precisa apresentar aquilo que você vende de um jeito diferente que o seu mercado não está apresentando. Isso é inovação. É fazer aquilo que os seus concorrentes ainda não fazem. Estou falando para vocês que essas coisas vão conduzir um fechamento mais suave. A habilidade de fechar não é chegar e ter técnicas de fechamento matadoras, que eu vou passar algumas para vocês. É conduzir toda a jornada de uma maneira que seja realmente assertiva. Conduzir toda a jornada de uma maneira que, cara, ele não tenha mais dúvida que fechar com você e não fechar é perder uma oportunidade incrível. Já parou para pensar nisso? Então, o que eu falo? O que você tem de diferente com o seu cliente no seu dia a dia? Porque a única coisa que ninguém imita de você é o seu relacionamento com o cliente. Ele pode copiar o produto, pode copiar até os processos, pode copiar o seu serviço, ele pode copiar tudo o que você faz,
mas copiar o relacionamento, aquilo que vocês já construíram juntos, superando dificuldades, superando desafios, ninguém vai copiar. Esse evento a gente fez, sabe por quê? Na tentativa, para e pensa, na tentativa de construir mais relacionamento com uma base de cliente de quase 300 e tantos clientes ativos. Não sei quantos CNPJ, são bem mais, mas são mais de 300 clientes ativos. Então, o que acontece? Hoje, essa base está gigantesca. Antes a gente sabia os clientes pelo nome. Hoje a gente não consegue fazer mais isso. Então, a gente traz o cliente para um espaço assim, coloca ele, todos os clientes Bessani têm acesso ao camarote lá em cima. Quem gostou aqui do cliente, do camarote, levanta a mão para ver se vale o pé no ano que vem. Ah lá, tem uma galerinha aí. É sobre isso. Eu preciso me relacionar e eu não consigo mais me relacionar no 1 a 1. Então, o que eu tenho que fazer para continuar ainda falando, Manuel, nós estamos aqui ainda. Eu posso não estar indo com a mesma frequência no seu negócio, mas nós estamos aqui. Se precisar, é olho no olho e bora, vamos resolver. É isso. O seu processo de venda não tem que ser um pós-venda. Ah, acabou a venda, e aí, deu certo o produto? Para, quantas pessoas não fazem isso? É se relacionar, é estar presente. E não quer dizer que você não vai ter BO, não vai ter desafio com ele. Vai ter BO sim, vai ter desafio, vai ter problema. Só que um relacionamento verdadeiro supera os problemas, e cada problema superado fica mais difícil de você ter um relacionamento a essa altura. Ele não vai trocar você como fornecedor dele no próximo network que ele foi, porque ele conheceu alguém que vende a mesma coisa que você agora. Você entende sobre isso? Então, o X da questão é você construir relacionamentos dentro do seu processo de venda. O que eu estou falando para vocês, meu povo, é o seguinte: o que mais a gente demorou não foi para definir esses processos e criar um padrão para cada etapa de trabalho, mas é monitorar. Você vai definir os processos, você vai treinar para como aquilo deve ser feito, mas você vai relaxar no acompanhamento, porque você acha que as pessoas são um robô. E você agora faz assim, e a partir daquele momento, elas vão fazer sempre do jeito que você falou. Não vai, porque nem eu, nem você faz. A gente é humano, a gente tem doideira na cabeça, tem um monte de problema para resolver, não tem jeito. Passa tempo, vai tempo, e cara, isso não vai ocorrer, mas você dando para eles a oportunidade de entender o que você espera deles, o que você mede no desempenho deles, vai facilitar em ambos enxergarem onde vocês têm que estar. Não é mais na sua cabeça. Então, crie o processo, acompanhe esse desenvolvimento, entenda quantas prospecções estão sendo feitas, quantos problemas, diagnósticos, necessidades foram entendidas de cada cliente. Você precisa entender quantas propostas você fez e quantas fecharam, quantos clientes você atende no seu balcão por dia e quantos você fechou. O marketing está jogando lead adoidado dentro da sua empresa, dentro do seu WhatsApp, e você não tem ideia dessa conversão. Um mês está X, outro mês está Y. Você precisa acompanhar esses números. De cada 10 negócios que o meu vendedor recebe no WhatsApp, ele fecha 2. E o vendedor Y, de cada 10, fecha 4. Opa, vamos falar com o vendedor Y, por que ele está fechando mais?
você começa a ter ideias para mudar a sua sorte dentro dessa nova realidade que você decidiu entrar. Percebe que as coisas são nesse nível? Só que você precisa ser intencional. Dentro disso, vou falar um método que a gente criou no nosso processo. Quem já participou já até conhece, que é o Nutella, para realizar o diagnóstico. Quanto mais você conhecer as reais necessidades dele, quando ele está dentro do seu estabelecimento ou conversando com você no WhatsApp, mais fica fácil você fechar o negócio com ele, o Nutella. O Nutella é saber a real necessidade que ele tem. Eu quero fazer um seguro de vida por quê? Você quer proteger quem? Ou é uma sucessão familiar? O que está acontecendo? Eu quero comprar um imóvel, é para investimento ou para moradia? Qual a necessidade que o seu cliente tem real de estar consumindo o seu produto ou o seu serviço? Qual a urgência ele está vendo com você? Ele só está tirando informação de você ou ele vai usar isso tão logo quanto possível? É para ele vir no evento amanhã ou hoje? Qual a urgência dele? Ele precisa desse seguro para quando? Ou a hora que você for fazer uma proposta detalhada, mostrando os benefícios que você tem, única e exclusivamente, ele não vai ter a paciência de ver. E você perde o tempo de montar a estrutura e não consegue vender porque ele sai no meio. Identifica a urgência. Esse método, você não precisa usar todos em cada relacionamento com o cliente, mas você precisa ter ele na manga, porque hora você, necessidade sempre vai estar, mas hora você entende a urgência, hora você entende as experiências, hora você entende o tempo que ele tem para aquilo. O que são as experiências? Experiências anteriores. Quantos clientes eu já fechei apenas resolvendo o problema do fornecedor de software anterior? Aí você monta uma proposta falando, aqui é diferente, aqui é assim, aqui não tem problema de guincho ilimitado, aqui não tem problema disso e daquilo, aqui não tem problema de leads sumindo do WhatsApp porque a gente usa um CRM. Qual é a experiência ruim que ele teve no fornecedor anterior e por isso ele está te dando uma oportunidade de você ser o novo fornecedor dele? Experiência, quais são as experiências que ele já teve? E o que dá mais polêmica? Limite financeiro. As pessoas não querem falar sobre limite financeiro, porque o brasileiro, por sua vez, tem a fama de ser Gerson, né? O cara, se eu falar que é R$100 e ele podia me vender por 50, ele vai me vender a 100. O X da questão é você trazer clareza e transparência para ele. Eu tenho essa é a realidade. Um seguro pode cobrir de terceiros para 150 mil a R$1 milhão. Eu primeiro preciso saber a sua realidade, o seu contexto e o seu limite financeiro. Não adianta eu passar um seguro para você que cobre tudo, mas você não tem dinheiro. Você consegue pagar R$150 por mês? Qual o limite financeiro? Precisa ser transparente. Esse medo que os brasileiros têm de não falar o limite financeiro é real, mas o seu papel é não aceitar isso, jogar transparente, explicar porque a sua tabela de preço tem essa variação. Você tem um produto de entrada, tem um intermediário e tem um avançado, que ele pode começar o de entrada, quando chegar na fase ideal, ele vai para o avançado. Qual é a sua argumentação para você ter aquilo que você quer? E o último no método, o avanço. Por que ele está comprando de você? Beleza, ele está te dando a oportunidade. Mas o que ele espera resolvendo esse problema de experiências ruins anteriores ou de um problema que ele não conseguiu resolver? Ou melhor, o que ele espera comprando esse vestido? Qual é a sensação que ela quer ter? Qual é o elogio que ela quer ter estando lá na festa? Com o vestido que você forneceu. Percebe que toda a venda dá? Só que você sai de um vendedor medíocre, um vendedor no estilo que nós éramos há 12 anos e não tínhamos nem 20 clientes,
para um vendedor de alto desempenho para se destacar. Você precisa entender o que você quer para a sua vida. Qual é a realidade que você quer para a sua vida? O pessoal está me acelerando aqui, gente. É bom que eu já dei o resumo aqui, eu consigo pular esses slides aqui. O diagnóstico completo, usar o método Nutella, qual a vantagem que isso gera? Porque você conhece realmente quais são as necessidades dos clientes. Você tem mais repertório em entender o seu perfil de cliente que está ali na sua frente. E o que acontece? As objeções que ele vai trazer podem ser antecipadas. Entendam uma coisa sobre objeção. Uma objeção só é objeção se o seu cliente levanta. Se você levanta antes dele, não vira uma objeção, você já consegue contorná-la. Uma objeção é porque o cliente está desconfiando de alguma coisa e ele põe uma coisa entre vocês dois. Se você que põe, você pode pôr do lado e não entre vocês. Quando a gente começou a vender o Faça Sua Sorte, vender no domingo era um problema. Muitas vezes nas abordagens hoje, só tem uma coisa. O evento é no domingo, a gente sacrifica um domingo da família para proporcionar uma vida para a família épica durante todo o ano. Você cria um discurso, e como eu levantei, ele não vai mais falar, mas é de domingo? Pô, já falei. Você percebe a diferença? Então, o que eu estou falando para você é ter essa análise detalhada de um diagnóstico bem feito, mesmo no balcão, que as pessoas acham que não precisa fazer e ficam apenas só tirando o pedido, você pode realizar. E realizando isso, você vai ter mais chances de realizar fechamento matadores. Para fechar, eu quero passar 3 técnicas, conteúdo denso, pesado. Nós vamos liberar nos slides para vocês no grupo. Quem não está na comunidade, faça sua sorte. Entre lá os recados, avisos, apresentações, as fotos do evento. Nós vamos colocar lá. Tem o QR Code no kit seu de participante aí. E essa apresentação eu vou colocar lá. Eu não quero que vocês saibam tudo isso que eu falei. Não quero, não tenho essa pretensão. Mas se eu conseguir, aqueles que estão precisando ativar a mentalidade e aqueles que não têm processo, tirar vocês da sorte e colocar em uma rota de processos de venda, eu já fico feliz. Então, se você está pensando em melhorar as suas técnicas de venda, a primeira que eu falo é o espelhamento. O espelhamento, ela geralmente surge quando a pessoa acha que você não entendeu o problema dela, ou ela não entendeu o que você está oferecendo. E a técnica é tão simples quanto você recapitular aquilo que a pessoa acabou de falar. Então, você fala assim, Márcio, deixa eu ver se eu entendi. Então, você quer um sistema que te ajude a controlar o estoque XYZ, que quando você faça isso, já gere o seu financeiro, já seja integrado com um boleto. Tá? Eu repito com as mesmas palavras aquilo que ele falou para mim no diagnóstico. E aquela dúvida que ele, será que esse cara entendeu? Eu acho que eu não entendi o que ele falou, ele vai diminuindo, ele baixa a guarda, porque você repetiu as mesmas coisas que ele falou, e o cara vai falar, é isso, exatamente isso que eu preciso. Técnica do espelhamento. A segunda é o poder maior. O que é o poder maior, né? Ou pergunta de poder. É o seguinte, e alguns vão dar risada porque talvez tenham sofrido isso com nossos vendedores, porque a gente usa muito. Fulano, o que eu preciso conseguir para a gente fechar hoje? Quem fala isso? Anderson, o que a gente precisa para conseguir fechar hoje o negócio com você? Quem tem poder. Quem tem bala na agulha, porque se eu não sou ninguém, se eu sou um estagiário,
Eu não vou fazer essa pergunta para o Anderson, porque, aí ele me fala, precisa disso, e aí eu não tenho o que fazer. Então, é uma pergunta de poder. Você pergunta, fulano, o que eu preciso fazer para você fechar comigo hoje? E aí ele vai falar. E aquilo que ele falar, você vai recapitular. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se eu fizer isso, isso e isso, a gente fecha hoje? Ela me sinalizando que sim, eu vou e... ela me sinalizando que sim, eu vou e consigo essa situação ou não e faço uma contraproposta. Mas aí você fica com o poder na mão de fechar o negócio ou não. E ela sente que está falando com alguém que tem decisão, que tem poder. E o mini fechamento. O mini fechamento é quando aparecem objeções no meio da negociação, e ele fala, mas deixa eu falar para você, agora eu lembrei, tem uma situação aqui que eu não enxergo direito, e geralmente eu não consigo enxergar os telões. Aí você vira, André, se eu e você conseguimos resolver esse problema de você não enxergar o telão, você fecha comigo? Ah, sim, se você resolver isso, então tá bom, vou te colocar numa cadeira da frente, vou colocar como reservado, tá? Beleza, você descobriu qual que era a objeção, e você cria um compromisso com a pessoa sobre o fechamento. Entenda isso. Essas 3 técnicas vão aumentar o seu índice de fechamento. Se você, quem aqui, para finalizar a reta final, que a equipe já deu o sinal, quem aqui tem algum concorrente que vende um serviço pior do que aquilo que você vende? Levanta a mão. Bastante gente aí. Qual é o X da questão? Se você vende coisas melhor que o seu concorrente, você ou presta um serviço melhor, você tem obrigação moral de vender para o seu cliente. Porque senão ele vai ser prejudicado comprando algo pior do que aquilo que você entrega. Não aceite perder vendas. Se você vende uma coisa realmente boa, se você vende realmente algo que é melhor para o seu cliente, você tem essa obrigação moral. Faça isso pelo seu cliente. Pessoal, plano de ação, para finalizarmos aqui. Plano de ação para vocês. Escolha uma das etapas dentro do processo de venda e treine um padrão de trabalho. Nós falamos sobre prospecção, diagnóstico, proposta, fechamento, relacionamento. Escolha uma dessas etapas. Crie um padrão de trabalho, se você não tem bem definido. E treine a sua equipe. Faça as métricas de conversão entre uma etapa e outra. E compare esses padrões. Tenha uma interação com esse padrão de melhorar ele e comparar com os resultados dos meses anteriores ou das semanas anteriores. Exija um crescimento do seu negócio. Não seja o passivão vendedor ou um passivão proprietário ou um passivão líder. Você precisa ter uma vida que realmente atenda todos aqueles sonhos mais escondidos dentro do seu armário, dentro da sua mente. Para que hoje eu diga para vocês, não é sobre a Disney. É viver uma vida sobre que um dia eu sonhei. Lá atrás nós tínhamos 60 pessoas e hoje, 2025, essa é a realidade. É mais um sonho sendo realizado. Valeu, pessoal. Eu estou aqui grato pela presença de cada um de vocês.